Esta casa concluiu, no final do ano passado, a CPI que investigava o tráfico nacional e internacional de pessoas. E nos últimos dias, os membros desta CPI, da qual fiz parte na condição de vice-presidente, visitou alguns ministérios para entregar formalmente o relatório que foi aprovado na última reunião dessa CPI. Da mesma forma que na Câmara Federal, também está em funcionamento, em pleno vapor, a CPI da Câmara para investigar o tráfico nacional e internacional de pessoas. E este assunto tem tomado amplitudes, até porque a própria Polícia Federal tem promovido diligências e constatado este crime abominável contra brasileiros e brasileiras que são traficadas para fora do Brasil ou até mesmo são vítimas do tráfico interno. E no último dia 26, a terça-feira, o governo lançou o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Este plano prevê o fortalecimento da rede contra este crime até o ano de 2014. E tem como metas criar mais de 10 novos núcleos ou postos. Para isso, serão investidos aproximadamente 6 milhões, incluindo a capacitação de 400 agentes e cooperação jurídica internacional. Desde o ano de 2008, já foram investidos mais de 5 milhões nesta rede, que conta atualmente com 13 postos de atendimento ao migrante e 16 núcleos estaduais. Inclusive, na segunda passagem da CPI do tráfico de pessoas pelo estado do Rio Grande do Norte, a governadora se comprometeu com a CPI em criar o Núcleo Estadual de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, já que o Rio Grande do Norte faz parte de uma das 240 rotas existentes no Brasil para o tráfico de pessoas. Em 2011 e 2012, foram capacitados 716 profissionais de diversas áreas neste tema, tráfico internacional e nacional de pessoas. Este programa está sendo articulado pelo Ministério da Justiça e das Secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres. O plano foi construído com a participação da sociedade. Mais de 1.500 cidadãos e cidadãs de várias instituições debateram as medidas em consultas públicas virtuais e 57 plenárias livres, realizadas no Brasil e no exterior. Os postos que se propõem este plano ficarão em locais de grande circulação, como, por exemplo, portos, aeroportos e rodoviárias, e serão responsáveis pelo atendimento às vítimas. Os núcleos são responsáveis pela articulação política nos estados e municípios. A outra informação que trago na noite de hoje, senhora presidente, é a respeito do Ligue 180. Para se ter ideia, de janeiro a dezembro de 2012, foram recebidas 80 ligações pela Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180 Internacional, sendo 30 ligações da Espanha, 25 da Itália, 18 de Portugal e 2 de El Salvador. Brasil, França, Inglaterra, Luxemburgo e Suíça registraram cada uma chamada apenas. Esses telefonemas geraram 199 atendimentos, isto é, uma sucessão de encaminhamentos para suprir as necessidades de ajuda e de informação. As denúncias recebidas pelo Ligue 180 desvendaram 2 casos de tráfico de mulheres com operações bem-sucedidas da Polícia Federal.
O mais recente deles segue com prisões no Brasil e na Espanha. Segundo o relatório da Secretaria Nacional de Justiça, entre os anos de 2005 e 2011, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos por tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, enquanto que o Poder Judiciário, segundo o Conselho Nacional de Justiça, teve 91 processos distribuídos. Foram instaurados, no total, 514 inquéritos pela Polícia Federal entre os anos de 2005 e 2011, dos quais 13 de tráfico interno de pessoas e 344 de trabalho escravo. Quanto às prisões e indiciamentos, senhora presidente, foram 381 pessoas indiciadas formalmente por tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual através da Polícia Federal. E 158 presos, conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional. No contexto do tráfico interno de pessoas para exploração sexual, foram 31 indiciados pela Polícia Federal e 117 presos entre os anos de 2005 e 2010. O estudo aponta que a maior incidência do tráfico internacional de brasileiros ou brasileiras é com fins de exploração sexual. De 475 vítimas identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores em seus consulados e embaixadas, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a trabalho análogo a escravo. Eu trago esta informação que foi trazida pelo boletim da Secretaria de Comunicação do Governo para mostrar que esta casa tem dado a sua contribuição através do trabalho realizado pela CPI do tráfico de pessoas, que viajou o Brasil inteiro, que tivemos em várias capitais, ouvindo inúmeras vítimas, inúmeras testemunhas, conversando com autoridades, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com governadores e governadoras, com prefeitos e prefeitas, com a sociedade civil organizada, preocupadas com o tema, e nós formulamos e aprovamos um relatório. E mais do que isso, nós aprovamos na última reunião um projeto de lei que seguramente será um belíssimo e necessário instrumento a mais para enfrentarmos este crime que, na maioria das vezes, passa desapercebido aos olhos da sociedade e quase sempre travestido de legalidade. Porque as vítimas que saem do Brasil, elas saem com passaporte, com documento, e aí onde faz a diferença do sequestro do tráfico. Porque o tráfico, a vítima vai persuadida, e o sequestro, ela vai contra a vontade. Mas com prazer. Senador Paulo Davi, eu peço desculpas pela deselegância, interromper o pronunciamento de Vossa Excelência, mas nós estamos nessa batalha dos royalties, vai começar daqui a pouco a votação no Congresso, e eu queria registrar aqui na mesa que a minha posição, o meu voto nos dois pontos anteriores foi junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu não participei dessas votações porque estava também numa reunião no Palácio do Planalto sobre o mesmo tema, mas registro aqui o meu voto acompanhando a bancada do PT. Desculpa novamente, Vossa Excelência, pela deselegância, mas porque nós temos que ir agora para o Congresso, que está começando a batalha. Compreendido. Senhor presidente, também acompanho a mesma votação também. Não, sem problema. Será registrada a manifestação do senhor senador Lindbergh Farias e senador Wellington Dias. Sem problema, sem problema. Bom, como eu estava dizendo, a vítima do tráfico de pessoas,
ela vai seduzida pelas propostas, ela vai acreditando numa realidade que não existe, ela vai na cobiça de ascensão social. E estas redes de tráfico, elas atuam em áreas de grande vulnerabilidade social, onde as pessoas são carentes de informação, são carentes economicamente, são carentes socialmente e são carentes afetivamente. E, portanto, são presas fáceis para essas pessoas, essas quadrilhas inescrupulosas de tráficos internacionais, tráfico internacional. Portanto, senhora presidente, eu registro aqui com alegria o lançamento deste segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas pelo governo. Quero fazer o registro da nossa contribuição, da contribuição da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas, que nós apresentamos um projeto de lei que conta com o apoio do governo, conta com o apoio do Ministério da Justiça pela sua aprovação, conta com o apoio da Secretaria, com a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a ministra Maria do Rosário, conta com o apoio, enfim, do governo, pela aprovação desta matéria, que foi uma proposição da CPI do tráfico de pessoas, que concluímos o nosso trabalho em dezembro passado, que teve como presidente a senadora Vanessa Graziotin e uma relatoria magnífica da senadora Lídice da Mata. Portanto, faça esse registro, senhora presidente. E era o que eu tinha a comentar na noite de hoje. Muito obrigado.